Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia que Deus nos dá o dom da vida. E tendo recebido este dom, nós precisamos fazer bom uso do dia de hoje. Por que no dia de hoje? Porque o ontem já não nos pertence mais. E não temos como mudá-lo. O amanhã a Deus pertence. É no hoje que eu preciso modificar o meu caminhar, que eu preciso seguir os passos do Cristo, seguindo todas as suas orientações na sua lei de amor. É preciso que eu compreenda que no meu caminhar, na minha jornada chamada vida, eu preciso compreender que Deus ele quer sempre o melhor para nós. No entanto, Deus não interfere. Não esqueçamos que Ele nos deu o livre-arbítrio para que façamos as nossas próprias escolhas. Escolher ser bom, escolher ser ruim, escolher fazer o bem, escolher fazer o mal, é de responsabilidade exclusivamente nossa. E nós falhamos. Nós falhamos constantemente. Nós falhamos e muitas vezes nós pecamos em palavras, em atos, são ações, são pensamentos e às vezes até nos omitimos. E tudo isso fica registrado no livro da vida. Por isso eu preciso realmente analisar o meu ontem, rever as minhas ações, ver onde eu errei, para que eu possa modificar. Mais um dia de reflexão, mais um dia em que eu posso pensar na vida e posso ser agradecido a Deus por mais a oportunidade do dia de hoje. Hoje, fazendo a leitura, nós vamos ler os Salmos 65, sempre seguindo exatamente as admoestações, as orientações do salmista. O Salmo, ele vem recheado de expressões, de palavras, de ensinamentos que nós precisamos utilizar diariamente para modificarmos o nosso caminhar. E no Salmos 65 diz assim: A ti se deve o louvor, ó Deus em Sião. A ti se cumpra o voto em Jerusalém. A ti que escutas oração. Vem todo mortal por causa do seu pecado. As nossas culpas pesam sobre nós, mas tu as perdoas. Feliz quem escolhes e chamas para perto, para morar nos teus átrios, querendo saciar-se com os bens da tua casa, com a santidade do teu templo, com o prodígio da tua justiça. Tu nos respondes, ó Deus, nossa salvação, esperança dos confins da terra e dos mares distantes. Tu firmas os montes com a tua força, cingido de poder. Fazes calar o fragor do mar e o estrondo de suas ondas. Acabas com o tumulto dos povos. Os habitantes dos extremos confins tremem diante dos teus prodígios. Fazes gritar de alegria as portas do Oriente e do Ocidente. Visitas a terra e as regas, enchendo-a com tuas riquezas. O rio de Deus está cheio de água. Fazes crescer o trigo para os homens. Assim preparas a terra. Irrigas seus sulcos, aplanas os torrões, molhas a terra com as chuvas e abençoas seus germes. Coroas o ano com teus benefícios. A tua passagem goteja a fartura. Gotejam os pastos do deserto e as colinas que cingem de júbilo. Os prados se cobrem e os rebanhos com o trigo se douram os vales. Tudo canta e grita de alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nossa, é interessante pensar como Deus ele é bom. Nesse salmo a gente vai percebendo exatamente tudo aquilo que Deus faz pela terra. São dons. Os dons que Deus ele atribui à terra, mas é Ele que cuida de cada coisa. Tudo é atribuído a Ele. Ele não apenas fez a terra e deixou a mercê. Deus, Ele além de fazer a terra, nos dá esse ambiente para que nós morássemos. Ele cuida, não deixando faltar nada. Nós precisamos compreender isso. E é por isso que nós, como pecadores, precisamos constantemente buscar Deus. E aqui diz: as nossas culpas pesam sobre nós, mas tu as perdoas. É super interessante pensarmos nisso. Porque somos pecadores, sim, comprados ao preço do sangue de Cristo.
nós somos filhos do pecado, mas nós temos o direito à salvação dado pelo nosso Salvador. Ele nos comprou. E eu preciso entender que eu preciso sempre fazer a minha parte. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Isso nos remete, por exemplo, hoje eu faço menção do livro de Neemias também, no capítulo 9, versículos 17, que diz, falando sobre os israelitas, sobre aquele povo que foi retirado do Egito, mas que reclamava constantemente na sua jornada pelo deserto. 40 anos vagando pelo deserto porque eram desobedientes a Deus. Recusaram escutar, esquecendo os prodígios que fizestes em seu favor. Endureceram sua nuca e conceberam o plano de voltar à escravidão no Egito. Mas tu és um Deus que perdoa, benigno e misericordioso, paciente e rico em bondade. Por isso não os abandonaste. Olha que interessante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tanto o Salmo nos faz entender que Deus é um Deus que perdoa. O livro de Neemias nos chama a atenção que os israelitas, eles estavam constantemente falhando, endureceram suas cabeças, suas mentes, quiseram imaginar voltar para o Egito para viver escravidão, mas Deus estava ali constantemente. Aqui diz que Deus, por ser um Deus que perdoa, benigno e misericordioso, paciente e rico em bondade, não abandonou aquele povo tão ingrato. Isso significa que Deus não vai nos abandonar. O que nós não podemos ser é ingratos diante exatamente de tudo aquilo que Ele faz de bom para nós. E aí nós precisamos entender ainda o que também somos chamados a uma leitura, a uma reflexão. No livro de Marcos, quando nós pensamos em Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, nós vamos compreender também exatamente a máxima de um Deus perdoador. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Olha o que diz. 25 e 26. E quando estiverdes de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Nós estamos constantemente pedindo a Deus perdão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos constantemente pedindo perdão, mas nós esquecemos de que a máxima é perdoar para sermos perdoados. Se tivermos algo contra o nosso irmão, antes de ofertarmos o que tivermos de melhor no templo, na casa de Deus, no altar de Deus, precisamos deixar a nossa oferta ali e voltar para que a gente possa perdoar ou pedir perdão a quem é necessário. Ontem eu recebi uma mensagem fantástica de uma pessoa que disse assim: espera no Senhor, acredita nele e perdoa, porque a glória e a graça de Deus se sobrepõem a tudo. Então cale-se, fique em silêncio e aguarde, porque o fazer de Deus é divino. E hoje o que eu tenho para dizer é necessário perdoar. Deus, ele nos dá tantas coisas, como disse o salmista. Ou mesmo entender que Deus, ele é sempre perdoador e jamais abandona, como disse no livro de Neemias. Mas é preciso que eu perdoe para ser perdoado. E não esqueçamos que precisamos perdoar 70 vezes 7 vezes ao dia. Não é o ano, nem é pela vida toda. É ao dia. Eu preciso perdoar, infinitamente perdoar. Caso contrário, eu não terei o perdão de Deus. Por isso, demos graças a Deus pelos dons, por todas as bondades, por tudo que Deus tem feito por nós e pela terra. Deus faz por justos e injustos. A justiça de Deus é certa e ela jamais falha.
ela pode até demorar, mas quando ela chega para botar tudo no seu devido lugar. Fica para a nossa reflexão hoje, pensar no perdão como uma máxima para estarmos no caminho do Senhor. Luz e paz. Bom dia. Mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que se nós perdoarmos, nós também seremos perdoados.